Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai ver a resenha do clássico O Amante de Lady Chatterley. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Compartilhe o conteúdo com seus amigos, indique o canal pra gente poder crescer aqui na plataforma do YouTube. Depois de assistirem um vídeo ou durante, vocês podem ficar à vontade de comentar aqui, me dizerem se já leram, se têm vontade de ler este livro. É um clássico da literatura da Inglaterra, então é bem bacana, muitas coisas legais para falar nesse vídeo para vocês. Também na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, você pode me acompanhar pelo Scooby, o Instagram, o Twitter, e tem o link do blog que também sai posts semanalmente lá, tem várias resenhas de doramas, séries, filmes e também de livros, então tem muita resenha bacana por lá, não esqueça de conferir. Então, gente, a minha experiência com o livro foi muito interessante e intensa, de diversas formas. Antes eu quero falar um pouco da edição da Penguin, é uma edição dos clássicos da Penguin, né? Tem esse quadro que é bem sugestivo na capa, porque sim, ele tem uma parte dele, a gente pode considerar que pra época ele era um pouco mais erótico do que outros livros. Ele era bem focado nessa questão da carnalidade, das relações, né, entre um homem e uma mulher. Eu marquei bastante. Olha o tanto que eu marquei, gente. Isso, assim, não é comum pra mim. Eu só marco tanto, assim, se eu gostar muito de um livro ou se ele for muito incrível, que é o caso deste livro. Ele é muito incrível. Então, essa edição da Penguin vem com vários extras. Inclusive, ele tem um prefácio no início, que eu aconselho você a pular ele e ir direto para o livro, porque o prefácio tem muito spoiler. Então, a minha dica é, leia o livro, depois volte, leia o prefácio, depois leia o pós-fácio, que também é escrito pelo D.H. Lawrence, que é o escritor. Ele escreveu esse prefácio para a edição final que saiu do livro, porque há muita polêmica envolvida. Vou contar para vocês. Quando o livro foi publicado, ele foi muito censurado e gerou um processo judicial contra o livro, e a Penguin ficou lá brigando na justiça para poder publicar o livro. Enquanto isso, ele fez muito sucesso com as massas, não só na Inglaterra, Estados Unidos, vários países, fez muito, muito sucesso, e aí a pirataria foi intensa. Inclusive, na nota de pós-fácil que o próprio escritor escreveu, ele fala que ele chegou às mãos dele as várias versões de pirataria que fizeram, algumas até falsificando a assinatura dele, outras eram reescritas e com mudanças de enredo e outras coisas, sabe, de palavras, mas a grande maioria eram como se fossem fotocópias, realmente copiadas e feitas em massa, tá? Ele fala do tanto que ele ficou triste sobre isso, e assim, o pós-fácil, ele fala bastante dessa época, porque só depois que a Penguin venceu o processo na justiça, que ela pôde publicar o livro inteiro, sem censura, e aí foi feita uma terceira edição, que é essa edição, que é a edição completa, que foi publicada a edição final. O livro chocou muito na época, porque principalmente ele tinha essas partes mais eróticas, que não era muito comum para aquela época. Para hoje em dia, gente, num círculo de literatura que hoje a gente tem os romances hot, a gente tem os dark romances, então assim, não é nada demais. A verdade é essa, mas para aquela época chocou muito. Além disso, esse foi o último romance que o Lawrence escreveu. Ele faleceu com 44 anos de idade em decorrência da tuberculose. Ao longo da vida dele, ele teve várias crises respiratórias, então ele falava que ele tinha problema de asma, problema de respiração, mas ele nunca admitia que ele estava com tuberculose. Então, mas a doença acabou tomando conta e com 44 anos ele faleceu. E esse foi o último romance que ele escreveu. Inclusive, ele falou que era um romance testamento. E quando eu for chegar nessa parte na resenha do romance testamento, vocês vão entender o tanto que esse livro é profundo. Infelizmente, várias pessoas leem o livro sem saber do background do escritor, da história de vida dele. Então, acaba ficando uma leitura mais rasa. E como eu observei, eu creio que esse romance tem duas faces. A primeira é a história em si, que tem os personagens. A gente tem o Clifford, que é um baronete,
e ele casou com a Connie, que é a Constance, que é a nossa protagonista. Poucos meses depois do casamento, ele foi para a Primeira Guerra e lá ele foi alvejado, ele voltou aleijado. E aí é como se a vida dele emocional morresse ali e a Connie assumisse uma obrigação de cuidar dele assim eternamente, até o final da vida dos dois. E aquilo era muito pesado para ela, porque ela é uma mulher jovem, cheia de vida, e ele não queria nem tentar ter qualquer tipo de relação mais pessoal com ela depois do acidente. Então, o único relacionamento que eles construíram entre eles depois do acidente foi intelectual. E para o Clifford isso bastava, mas para a Connie não. Então, a casa deles era muito movimentada, eles se mudaram para a propriedade da família porque o irmão mais velho dele, que era o herdeiro do título, faleceu em campo de combate na Primeira Guerra. Então, ele herdou o título, não era nem para ele herdar o título, né? E aí, ele teve um rompimento com a irmã mais nova, porque eles meio que tinham uma promessa de crianças, de que nenhum dos três iriam casar, e eles iriam voltar para a propriedade da família, iriam morrer, solteiros e tudo mais, naquela propriedade. E ele quebrou essa promessa casando com a Connie. E sim, a Connie, eles estavam apaixonados e tal. E ao longo desse tempo que ela tá nessa propriedade, que é um lugar muito, assim, do interior, ele fala sobre a floresta que ao redor, que é bem conservada. Inclusive, há menções sobre aquelas propriedades que aparecem nas histórias de Robin Hood. As propriedades são próximas, então a floresta é bem similar àquela de Robin Hood. E o Clifford quer sempre conservar aquela área verde. Infelizmente, o pai dele não tinha esse pensamento, então ele fez um desmatamento muito grande numa parte da floresta. E aquilo deixava ele muito incômodo, porque ele queria preservar a velha Inglaterra o tanto que ele pudesse. Ele achava que isso era um dever dele como Lorde. E qual é o trabalho do Clifford? Ele tem uma mina. A família é dona de uma propriedade de uma mina, então tem vários mineiros que trabalham para eles, que tiram carvão. E isso é uma conexão direta com a vida do Lawrence, porque o pai dele foi mineiro. Então ele é filho de mineiro. Então isso aqui já traz uma história da vida dele pro livro. Uma das muitas, né? Então a gente tem esse relacionamento desse casal jovem que de repente meio que morre emocionalmente e vira um casal mais intelectual. E a Connie vai enfraquecendo ao longo desses meses que vão passando, porque ela não vai recebendo mais atenção dele como um homem. Ele não enxerga como um homem. Ela é a esposa dele, ok, tá ali no pedestal e acabou. E ela tem a obrigação de cuidar da casa, né, ou da propriedade, principalmente dele. Então, nos primeiros tempos depois disso, ele não aceita ter enfermeiro, não aceita ter auxiliar. E a Connie não tem uma estrutura física para aguentar tanto esforço físico. Então, tipo, ficar movendo ele de cadeira para cadeira, da cama para cadeira, era ela ou algum outro funcionário que estivesse perto. Então, mas o grosso mesmo disso tudo era ela que fazia. E aquilo foi matando a saúde dela. Além disso, tinha muito movimento na propriedade, os amigos dele sempre vinham e ficavam filosofando. Então tem muitas cenas aqui que os amigos dele conversam sobre a sociedade como está atualmente. Como eles se portam, como eles se relacionam, inclusive informalmente, sabe? Como eles se encontram. Então eles têm vários pensamentos da sociedade em si, da nobreza, e eles discutem muito isso nessa primeira parte do livro e é muito interessante. Então, à medida que a Connie vai ficando doente, o pai dela e a irmã dela vão se preocupando sobre isso e vão tentando falar para Clifford, não, você precisa de ajuda, a Connie tá doente, ela precisa de um médico. E tem toda uma situação que até que chega num ponto que ela realmente é levada pro médico e precisa de tratamento médico. A partir desse momento, a Hilda bate o pé, que é a irmã da Connie, e fala, não, você precisa de um enfermeiro, de uma enfermeira. E aí, no vilarejo tem uma enfermeira que tá para aposentar, e aí ela acaba antecipando essa aposentadoria para ir morar no casarão e cuidar do Clifford, que é a senhora Bolton. Então, assim, querendo ou não, cada familiar da vida da Connie tem a sua vida. A irmã dela é casada, tem os filhos, assim, o pai também casou de novo, depois que a mãe delas faleceram, então casou de novo.
Então, assim, você consegue ver que cada um construiu a sua vida e eles se encontram às vezes. A Hilda mesma detesta ir visitar a Connie porque ela detesta a propriedade deles, Waggerby, se não me engano. As pronúncias, gente, das coisas podem estar até um pouco erradas, porque eu não tenho certeza. Apesar da gente pesquisar, nem sempre a gente consegue gravar a pronúncia correta, né? Então, o que acontece? Tem toda essa situação e aí há uma conversa muito estranha entre a Connie e o Clifford dizendo que ele autorizaria ela a ter um amante para que ela ficasse grávida e gerasse um herdeiro para a propriedade. E aí ela faz várias perguntas, mas você não vai ficar com ciúme, você não vai ficar, não, desde que você não se apaixone por ele, tá tudo certo, eu vou criar a criança como minha, seja menino, seja menino, e vai ser o herdeiro da propriedade, acabou. E assim, a partir daí, a Connie meio que se sente mais com uma liberdade de procurar um amante. Ela chega a ter um caso amoroso com o primeiro amante, que não dá muito certo, mas tem um papel relevante aqui. E depois ela se interessa por um segundo, que é o Oliver, que é o guarda-caça, mas é toda uma situação muito constrangedora no início, para depois realmente engatar num romance mesmo. Porque a figura do Oliver, ela é um pouco misteriosa de início, já que ele é um guarda-caça que estava no exército, era favorecido de um general. Então, assim, ele tinha uma escolha de uma vida, assim, mudar de classe mesmo. Só que ele não quis, depois que o general ou o comandante que ele servia faleceu, ele retorna para a vida dele de antigamente porque ele quer o isolamento. Ele não quer mais viver perto da classe da nobreza porque ele ficou meio com asco do que ele viu durante a guerra. De como ele viu que a nobreza era tratada de uma forma completamente diferente dos pobres, né? A separação de classes, as lutas de classes é muito presente no livro, inclusive sobre até a questão dos mineiros, de como eles vivem, do tanto que eles sobrevivem, o pouco que eles recebem, das greves que eles fazem. Então tem toda essa parte de contexto daqui também, das lutas de classe, é bem interessante. E aí eles começam realmente a ter um relacionamento muito intenso e ela se apaixona realmente pelo guarda-caça, por quem ele é e por ele satisfazer ela por completo como mulher. Porque quando o Clifford teve o acidente e ele começou a ver apenas como uma esposa lá no pedestal e tal, ela perdeu aquela característica de mulher e ela necessitava disso, ela precisava ser reconhecida como mulher. E de repente o guarda-caça começou a reconhecer ela como mulher e a mostrar para ela que uma relação sexual poderia ter prazer para as duas partes ao mesmo tempo, de diversas formas diferentes. Então realmente tem muitas cenas disso aqui no livro. Mas o que eu quero dizer, tem todo esse painel de romance do guarda-caça e ela, e também tem esse drama do Clifford, que agora ele aceitou ser enfermeira. A Sarah Bolton, ela acaba sendo um coringa muito importante para Connie ao longo da história, porque ela percebe sim que a Connie arrumou um amante e ela tenta tanto ajudar a Connie quanto ajudar o Clifford, como se ela fosse uma pessoa que agisse para o benefício dos dois lados. É bem interessante a figura dela. Agora, assim, e tem toda essa estrutura a partir do momento que há um escândalo e a ex-esposa, que o Oliver era casado, né, o guarda-caça, ele só separou da esposa, eles não compactuaram mais juntos, só que ele não divorciou dela. E quando ele entra em contato para divorciar dela, porque a intenção seria a Connie também se separar e os dois se casarem, porque isso para a Connie legitimaria a relação dos dois, entendeu? Para a Connie isso é muito importante, mas para o Oliver era só uma questão de formalidade. Só que essa mulher surta e rola um escândalo do relacionamento dos dois. Então é uma bomba que explode e aí o livro segue. Então é um ponto de virada. Mas antes disso, a gente tem muita informação de como as pessoas viviam naquela época, tanto a classe nobre como a classe dos pobres trabalhadores. E a grande divisão de águas, mesmo com os títulos e tal, aquele período entre guerras, sabe, de como as pessoas viviam sem esperança. E ao longo do livro o escritor fala muito que muitas coisas seriam resolvidas se eles simplesmente fizessem amor com ternura, realmente com um sentimento verdadeiro, né?
Assim, o livro, por que eu digo que ele é um livro de duas faces? Porque a primeira face que você acha é essa, a história dos personagens e tal. A segunda face é toda a profundidade que o Lawrence colocou da vida dele no próprio romance, incluindo a questão dele mesmo ser representado no romance. Ele fala que é visível, na verdade, que ele se dividiu em dois personagens dentro do romance, que é a figura do Clifford, prejudicado fisicamente por uma impossibilidade que a tuberculose, naquela época, ela causava muita impotência. Ela aumentava as questões de sensibilidades e desejos sexuais, mas ela causava impotência. Então, ele transformar um personagem que era saudável em, de repente, não poder fazer nada, é uma representação dele, inclusive de todo o lado egoísta dele, de querer que as pessoas estejam sempre ao entorno dele e tudo mais. Eu creio que tem muito do Clifford, representado do Lawrence, mas também tem o outro lado, que é o lado da plenitude que o próprio Lawrence viveu em vida com a esposa dele, a Frida, que também é representado no Oliver com relação com a Connie. Então, assim, a gente consegue ver essa dualidade do Lawrence se representar nesses dois personagens em momentos diferentes da vida dele, entende? Eu consigo enxergar isso, mas você consegue enxergar isso quando você lê e depois quando você procura um pouco sobre a história de vida do escritor, né? E a gente fica sabendo de todas essas coisas que eu comentei, sobre a pirataria e tudo mais que ele passou, né? Por muito tempo, o processo judicial, inclusive quando foi colocado à venda mesmo o livro, oficialmente, depois de ter vencido o processo, vendeu absurdamente o livro, absurdamente. Então, além dessas características que ele mesmo colocou, ele coloca muito sobre a vida dos mineiros, representação da família do pai dele, também de várias coisas que provavelmente ele viveu, né? Da dura servidão, das pessoas que trabalham em Minas, elas envelhecem muito rapidamente pelas circunstâncias do trabalho mesmo. Também as lutas de classes dos pobres querendo ter mais condições de vida. A era industrial é representada aqui também. Clifford sempre tentando se inovar, tentando arrumar um novo, como posso dizer, um novo uso para o carvão, além do que ele já tem usado, para que lucre mais, para que a mina dure mais, porque várias minas ao redor começaram a se esgotar, e aí os nobres começaram a perder dinheiro, inclusive as pessoas que moravam nos vilarejos, que trabalhavam nessas minas, começaram a ter que migrar para a cidade para poder trabalhar nas indústrias. Então, assim, tem todo um movimento assim, de transformação, né, social dessa era industrial representado aqui. Tem essas conexões da vida pessoal do Lawrence aqui. Então, o livro ele é muito rico de várias formas diferentes. Claro que a maior parte do tempo da narrativa a gente acompanha a Connie, mas a gente também acompanha vários outros personagens, como a Sora Bolton também. Depois que realmente ela acaba se separando do marido, o Clifford tem mudanças muito intensas e a Sarah Bolton acaba sofrendo tudo isso, e ao mesmo tempo que ela quer ajudar, ela se sente culpada e usada e assediada de várias formas pelo Clifford, e ela tenta vencer esses sentimentos. Então há várias dualidades de sentimentos aqui representados, né? Inclusive no prefácio, a escritora, eu esqueci quem, a Doris Lessing, que fez o prefácio, ela até fala que a representação da Connie e do Oliver é de duas pessoas muito feridas correndo para os braços um da outra para se curar. Isso também é algo que você pode inferir do livro, então tem várias inferências que você pode tirar do livro. É muito, muito interessante. É um livro que faz você refletir sobre muitas coisas. É realmente um clássico muito bom, eu gostei demais. Eu dei selo cerejeira, é um livro excelente. Ele vai além da expectativa à medida que você vai lendo. Eu vi algumas resenhas de algumas booktubers ou blogueiras famosas que não gostaram muito do livro, mas por questões pessoais, gostos pessoais. Mas eu gostei muito, eu achei que ele poderia me oferecer uma coisa e ele me ofereceu além. Além disso, tá favoritado com o selo Tulipa também, porque eu sinto que ele é um livro que, se eu pegar agora e eu reler ele, ele vai ter
mais significados, eu vou perceber mais conexões que eu não tinha percebido, entendeu? E esse tipo de livro que sempre que você fizer uma releitura e você vai ter mais informação, vai tirar mais do livro, eles são definidos para mim como livros favoritados, livros excelentes, então não tem como dar outra classificação. Eu amei muito, eu peguei a indicação dele para ler pela Fabi Reads, vou deixar o canal dela aqui, inclusive ela fez uma playlist de comentários de partes a partes do livro. Agora que eu li, eu vou rever os vídeos dela, dos comentários partes a parte, para poder comentar com ela. Vou deixar o link da playlist aqui também para vocês poderem acessar, caso vocês não se importem com spoilers, né, porque vai ter muito spoiler nessa playlist. Essa resenha é sem spoiler, gente. Eu falei muito por cima, porque muita coisa acontece aqui, principalmente mudança de sentimentos, porque chega no momento que a Connie tá com esse relacionamento do guarda-caça e tá com o Clifford, e ela começa a perceber que ela deixou de amar o Clifford. Em algum momento isso aconteceu, e a culpa foi do próprio Clifford de não alimentar o amor entre eles, sabe? É muito interessante. Além dos outros personagens representarem pontos muito importantes. Por exemplo, a Hilda, ela é dita pelo pai da Connie como uma cópia da mãe, que já faleceu, né? Que ficou doente e faleceu. E a Hilda, ela tem atitudes muito características da classe social, de não se misturar com pessoas de outro nível. A Connie não tá nem aí, a Connie não se importa e, na verdade, ela nem gosta do título de Lady que ela tem. Ela só quer viver intensamente, entendeu? Ela quer viver, porque ela já passou tanto tempo presa, o Clifford morrendo, literalmente, gente. Em muitas partes aqui que você vai lendo, você vai entendendo que a personagem tá morrendo, sabe? A gente vê que ela começa a renascer com esse relacionamento com o Oliver e ela quer viver plenamente. E ela tá pouco se importando com isso. Além disso, ela tem uma renda deixada pela mãe e pelo pai pra ela. Então, ela tem uma reserva de dinheiro, ela tá meio que garantida o futuro e ela quer a felicidade. E eu imagino que também muitas pessoas daquela época, depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, imaginam que elas realmente queriam isso. A felicidade, né? Viver, ser feliz depois de tanta tragédia e de tanto sofrimento, porque vários personagens tiveram muitas perdas. Sarah Bolton perdeu o esposo na mina, o Oliver perdeu contatos bacanas que ele fez durante a guerra lá, então assim, ele provavelmente perdeu amigos também na guerra, então ele veio machucado também da guerra, além de outros relacionamentos amorosos que ele teve que não deu muito certo e que o machucaram de várias formas. O Clifford nem se fala, né, das feridas dele. A Hilda também tem suas feridas. O pai da Connie também tem suas feridas. Então a gente consegue ver os seres humanos de uma forma não idealizada, e sim de uma forma muito crua, seus lados positivos e seus lados negativos, e conseguir colocar numa balança e avaliar as coisas. É muito interessante, eu super indico a leitura. Me conta nos comentários se eu te convenci a dar uma oportunidade para o livro, tá? Mas sim, tem essas partes e tal, mais intensas. Então, para maior de 18 anos, tá bom? Tchau, gente, e até o próximo vídeo.